Crianças, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para a nossa aula de hoje, dia 7 de agosto de 2020, sexta-feira, a última aula da semana, teremos a leitura da Vitória Régia. Depois, na aula de língua portuguesa, Destino e Produção do Lixo, na página 198, eu vou dar as instruções do que vocês vão fazer, assim como eu dei as instruções da produção, vão precisar dessas instruções para poder fazer a atividade. Não tem correção das atividades de língua portuguesa, tem que mandar lá, não tem correção por aqui, tem que mandar lá no grupo. Recebi umas fábulas maravilhosas hoje, continue mandando quem ainda não fez. A gente está usando todas essas atividades para fechar a nota do terceiro bimestre, então mandem lá no grupo das professoras. Para matemática, a gente tem a correção da atividade de ontem e mais a página 46. Aí na correção eu vou fazer algumas considerações das regularidades, conforme a gente tinha combinado ontem, ok? Então vamos para a nossa leitura. Vitória Régia. Tendo a flor Vitória... só lembrando, né, voltando aqui, é uma leitura de cordel também, tá? Vitória Régia. Tendo a flor Vitória Régia a dimensão estupenda de 2 metros de diâmetro, para que se compreenda o seu aparecimento, foi necessária uma lenda. Nativa do Amazonas, essa flor descomunal, branca quando desabrocha, mas o clima tropical a faz verde quando adulta, de beleza colossal. Como tudo que é grande, lenda original, tem para dizer que porque existe, quando foi feito e por quem, a nossa Vitória Régia tem sua lenda também. Essa enorme flor, que tem a peculiaridade de suportar grandes pesos, flutua com facilidade, tendo o vegetal raízes de grande profundidade. Sustenta a lenda que havia, em era distanciada, a imensa tribo de índios, com a maloca instalada, às margens do grande rio, a área privilegiada. As índias do Amazonas a beleza contemplavam, os belos sonhos de virgens, as cunhas acalentavam, nos igarapés por onde todos os dias passeavam. A cunha acreditava, sem que ninguém ensinasse, que subisse no morro e numa estrela pegasse. Seria também estrela se uma estrela tocasse. E a cunha neca-neca, que sobre os sonhos flutua, subiu num vegetal, na ingenuidade sua, para do galho mais alto acariciar a lua. Entanto, a desilusão que teve a cunha donzela foi grande, porque a lua, tão garbosa quanto bela, passou no céu zombeteira, mangando da cara dela. Ela voltou à maloca, tristonha e contrariada, raciocinando o meio de construir uma escada que chegasse até a lua, sua ambição mais sonhada. Sendo Neca-Neca a índia de mais criatividade, a que mais acreditava nas coisas da divindade, esperaria dos céus tamanha felicidade. Num dia em que a poesia esbravecia sua vida, foi ao lago tomar banho e totalmente despida, avistou no lago a lua cheia refletida. A lua cheia à feição, de grande bola de prata, no fundo das águas mansas, dava a impressão exata de atender aos apelos da filha da mata. Neca-Neca disse: quanto é bonita esta manhã, a lua desceu do céu com as ordens de Tupã, para alegrar o coração dessa infeliz cunhã. A índia, sem hesitar, mergulhou esperançosa de tocar a mão na lua, naquela hora ditosa. Desapareceu na água, profunda e misteriosa. A lua, penalizada com tanta prova de amor, com tanta obstinação, com tanto humano calor, transformou a bela índia na mais ordolosa flor. E nas noites estreladas, em que predomina a lua, a linda Vitória Régia, que sobre as águas flutua, mostra para a natureza a exuberância sua. Nos lindos sonhos, poéticas contemplações, as cunhas passavam horas na moda de orações, olhando para o céu recamado de lindas constelações. Com a alma transbordante, de meiguice e de ternura, as cunhas miravam a lua branca à candura, tão bela quanto divina, tão divina quanto pura. Hoje a Vitória Régia, grande flor circular, nas águas mansas do lago, só nos fará recordar
que a Índia é aquela, de flor beleza sem par. Um vegetal que não é de outro país oriundo. Deus dotou o nosso país, tão bonito e tão fecundo, a mais bela e maior flor que se conhece no mundo. Desprende a Vitória Régia, olor especial, tão puro e inebriante, que envolve o ar local, com poesia e perfume, vasta área tropical. A linda Vitória Régia é uma singular flor, no descomunal tamanho, no inebriante olor, no harmonioso verde, a predominante cor. Rumoreja o grande rio, dando ao observador um estranho sentimento de respeitoso temor, aquele instinto inerente de algo superior. Bom, vamos lá então para a nossa aula de língua portuguesa. Vai ser bem rapidinho aqui, também é só a leitura dos textos e eu vou pedir o que eu quero que vocês façam com esse texto. A gente aqui tem dois textos, né, na página 198. O lixo e sua classificação. Você sabe como o lixo pode ser classificado? E em sua casa, como você classificaria? O lixo é decorrente de atividades humanas domésticas ou industriais. Pode ser classificado como orgânico quando sua origem é animal ou vegetal, como resto de alimentos, excrementos e folhas de papel. Também pode ser inorgânico, quando é composto por vidro, plástico e metais. Temos também outros exemplos de lixo, como o lixo eletrônico, formado por eletrodomésticos, televisores antigos, placas e circuitos de computadores, entre outros. É importante ressaltar que esses tipos de resíduo não têm a capacidade de decompor sozinhos no meio ambiente ao longo do tempo, ou seja, não são considerados biodegradáveis. Biodegradáveis é quando a própria natureza se encarrega de eliminar. Por exemplo, se você jogar uma casca de maçã, não estou falando para fazer isso, mas só estou exemplificando. Se você jogar uma casca de maçã na terra, durante um tempo, aí tem umas classificações do tempo na internet, que é isso que a gente vai trabalhar depois. Durante um determinado tempo, ela vai começar a se decompor, né? Ela vai apodrecendo, virando um líquido e ela some. E se for alimento, né, o que a gente chama de orgânico, ele vira até adubo para a própria terra. Tem muita gente que utiliza de resto de alimento para fazer adubo para a terra, tá? O que é adubo? É uma vitamina ali, né, para a terra. E agora, esse tipo de lixo, ele não se decompõe. E aí ele fica na natureza por milhões de anos até. Então, milhares, né? Milhões é exagero. Milhares de anos. Então, a gente tem aí que mandar esse tipo de lixo para o lugar certo. Atualmente observamos um aumento no volume de lixo em todo o país, resultado da industrialização e da ampliação do consumo que utiliza de embalagens de baixo custo e produtos com ciclo de vida mais rápido que exigem coleta especial e descarte específico, como pilhas e baterias de celulares, pneus, sofá e móveis. A importância da reciclagem. A coleta seletiva do lixo e a reciclagem são essenciais para auxiliarem a reduzir o consumo de energia e a poluição do meio ambiente. Dessa forma, colaboram com a manutenção da vida no planeta e também do meio ambiente. O material coletado no lixo pode ser separado e reaproveitado como matéria-prima, em um novo processo industrial voltado à fabricação do mesmo material. Exemplo desse tipo de reciclagem inclui papel e vidro, latas de alumínio, fios de cobre também são considerados materiais recicláveis. Esses metais citados podem ser usados em novos processos industriais para fabricar novos produtos. Muitas empresas usam a reciclagem como vantagem para reduzir os custos, ampliar os lucros e ainda preservar sua imagem e reputação junto aos consumidores. Além disso, a reciclagem pode diminuir o desemprego, devido à formação de cooperativas que arrecadam o lixo para ser reciclado. Aqui a gente começa a ter consciência, né, da importância da reciclagem e da gente cuidar do que a gente produz de lixo, né? Então, sempre que a gente está em sala e a gente lê esse texto aqui, a gente faz um debate e aí a gente faz uma conscientização
né, em relação a isso. Então a gente vai perguntando quanto mais ou menos cada família produz de lixo por semana. Por exemplo, aqui em casa, por semana, são 3 sacos de 100 litros, que é o maior, de lixo, né? Cada vez que o lixeiro passa, eu desço um. Ele passa 3 vezes por semana, então são 3 por semana. Se a gente for multiplicar isso por 4, são 12 sacos enormes por mês, né? Mais ou menos a média de semanas que tem um mês. Se eu for multiplicar isso por 12, aí a gente vai multiplicando, a gente vê a quantidade exagerada de lixo que a gente produz. Isso porque eu ainda tento utilizar o mínimo, né, de material. Eu sou bem consciente. Tem famílias que produzem muito mais, né? E a gente sempre fala, né? A gente compra um determinado produto, esse produto vem dentro de uma embalagem que é desnecessária às vezes. Você tem embalagem de embalagem de embalagem e põe um saco envolvendo e é muito plástico. E o plástico é um dos, né, produtos aí que a gente entende que fica muito tempo na natureza para se degradar, né, para sumir da natureza. Então, eu vou pedir para vocês, né, dentro desse conteúdo aqui do lixo, para vocês copiarem no caderno, e depois manda foto lá no grupo, a tabela de decomposição. Então, lá na internet vai ter várias tabelas. Escolham uma de fonte segura. O que é uma fonte segura? Não é qualquer fonte. Então, de um lugar que já é conhecido, tem toda a matéria, tem a UOL, né? Lugares, sites que são confiáveis. E aí vocês copiem desses sites a tabela, por exemplo, lá, a madeira na natureza leva quanto tempo para se decompor? Tem uma tabelinha, madeira, plástico, vidro, copiem essa tabelinha no caderno. E coloque a fonte. O que é fonte? É da onde você copiou. Ah, eu fui lá e copiei do site da UOL. Então, vai escrever o nome do site que você copiou embaixo. Na escola, a gente já viu bastante isso, né? No livro de matemática, quando a gente constrói gráfico, tabela, quando a gente vai trabalhar com gráfico e tabela, lá embaixo, às vezes, tem a fonte do gráfico, né? Da onde a gente retirou aquele gráfico. Então, coloquem embaixo da tabela de vocês a fonte da onde vocês retiraram. Por hoje, em língua portuguesa, é só isso, ok? A gente vai para a aula de matemática. Para a atividade de matemática, a nossa correção, a gente tinha o número de faces e o número de arestas. Eu vou falando na ordem aqui para vocês vão corrigindo, tá? Cubos, na página 44, o número de faces. Cubo 6, paralelepípedo 6, prisma de base triangular 6, prisma de base hexagonal 8, pirâmide de base triangular 4, pirâmide de base quadrada 5, pirâmide de base pentagonal 6, pirâmide de base hexagonal 7. E aqui eu quero que vocês entendam uma regularidade, né? O que acontece aqui? A gente tem aqui, lembra que a gente falou lá nas vértices, que a gente tinha uma sequência nas pirâmides, 4, que a gente falou lá do triângulo, ele tem 3 pontas, então ele tem 4, 5, 6, 7, né? Desculpa, o triângulo tem 3 pontas, então aqui as vértices são 4. O quadrado tem 4 pontas, mais uma lá de cima, 5 vértices. Aqui a gente também tem essa regularidade, né? Que não é a ponta, a gente tem o contrário, que é a base. Então, a pirâmide de base triangular, ela vai ter 3 lados, 3 faces, mais a base. O que é a base? Expliquei ontem, aquele que fica embaixo. A quadrada vai ter 4 faces mais a base, 5. A pentagonal, 6 bases, ou 5 bases mais a base. Enrolei. 5 faces mais a base, que é uma face também. Só tô falando a base separada para vocês entenderem de onde vem a outra, né? O outro número. 5 faces mais a face da base, 6. Na hexagonal, 6 faces mais a face da base, 7. Então, ela segue essa regularidade, né? Importante vocês observarem, porque como é difícil de contar, às vezes pela figura, principalmente quando ela já está montada, né? Aqui igual aqui, quando ela é planificada, fácil da gente contar. Mas ela, assim, já a figura montada, já, né? A gente não consegue, às vezes, contar os lados, é difícil. Então,
essa dica ajuda muito. Todas as vezes que for pirâmide, não confunda, só as pirâmides. O prisma e os outros têm um outro fundamento. As pirâmides eu posso contar assim, né? Que são os lados, eu vou pela figura, as pontas da figura, né? O triângulo eu sei que ele tem 3 pontas, mais uma da base. E aí eu vou fazendo dessa forma. Outra, vamos lá. Nas arestas, então, o cubo tem 12, o paralelepípedo tem 12, o prisma triangular 9, o prisma de base hexagonal 18, o prisma de base triangular 6, a pirâmide de base quadrada 8, a pirâmide de base pentagonal 10 e a pirâmide de base hexagonal 12. Aqui na pirâmide a gente também tem uma regularidade, que é o dobro. Se a gente sabe que o triângulo tem 3 pontas, 6, tem o dobro. O quadrado tem 4, 8, né? Eu vou utilizar as pontas para fazer as retas, então isso faz muito sentido, né? Eu vou usar as vértices lá para subir as retas, então faz bastante sentido ser o dobro, tá? O pentagonal, que são 5, né? 10. O hexagonal, 12. Então, aqui a gente tem de regularidade o dobro. Aí eu vou pedir que vocês façam, não vou explicar muito, porque vocês já entenderam. Aqui nesse quadro, vocês coloquem, transcreva para a tabela abaixo as contagens realizadas nas 3 atividades anteriores. Então, vão transcrever, vão copiar de lá para cá. E aí vocês vão responder aqui se é falso ou verdadeiro a questão A e a questão B. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso que eu falei, de algumas coisas que se coincidem, tá? São regulares, para que vocês entendam o que a Pro tá falando. Bom, então por hoje é só. Ótimo final de semana para vocês. E até a próxima. Não se esqueçam, quem não pegou, segunda-feira, peguem a prova, porque essa próxima semana, a gente vai aplicar a prova em vocês, a avaliação, né? As avaliações lá que a gente fazia em sala, a AP, a gente vai estar fazendo em casa, vai ter todo um vídeo explicando como vocês vão fazer essas avaliações em casa. Vamos fazer as correções, a gente vai explicar também como vão ser feitas essas correções, mas eu preciso que vocês peguem a prova lá. Beijos, fiquem com Deus.